Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos sobre meditação de um mestre muito influente, Mipan Rinpoche. As instruções dele são conhecidas por serem, assim, incrivelmente diretas e poderosas. Então, vamos descobrir o que elas nos revelam. Olha só, aqui já está a promessa central de toda a prática bem resumida. A ideia é clara. A calma mental não é o objetivo final, sabe? É, na verdade, o portal para uma sabedoria muito mais profunda. O que faz essas instruções serem tão especiais é justamente essa conexão direta entre o silêncio e a sabedoria. É uma abordagem que parece querer tirar do caminho todas as complicações que muitas vezes a gente associa com a prática da meditação. E aqui está um dos maiores mal-entendidos sobre meditar, né? Não se trata de uma guerra para forçar a mente a ficar em branco. Pelo contrário, a meta é criar as condições perfeitas para que a nossa sabedoria, que já está lá, possa finalmente aparecer. Mas, claro, para entender a solução, primeiro a gente precisa encarar o problema de frente. E ele é um velho conhecido: essa agitação constante dos nossos pensamentos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Mipan Rinpoche nos dá uma chave para entender isso, que é o conceito de pensamento discursivo. E ele já dá um spoiler: lutar contra essa agitação é uma batalha perdida. Quando a gente para analisar, a gente percebe como esse fluxo constante de pensamentos é ineficaz. Eles simplesmente não acabam, não levam a gente a lugar nenhum de verdade, não resolvem o sofrimento e, no fim das contas, não constroem nada de genuíno. É um verdadeiro ciclo vicioso. E diante disso tudo, a instrução principal de Mipan Rinpoche soa quase radical de tão simples que é. Se o problema é a agitação, a solução não pode estar na luta, mas em algo muito mais sutil. A diferença aqui é gritante. De um lado tem essa abordagem comum de esforço, lutar, tentar criar algo, focar. Do outro lado, a instrução de Mipan, que é toda sobre permissão. É simplesmente deixar a mente descansar na quietude que, acredite, já existe nela. Essa metáfora da água é incrível, muito poderosa. Tentar brigar com os pensamentos é como agitar a água, o que só faz os reflexos do sol ficarem ainda mais intensos. Ou seja, a nossa própria luta é o que alimenta a agitação que a gente tanto quer acalmar. E a conclusão da metáfora é bem direta. A solução não é tentar apagar os reflexos, mas sim acalmar a água. Quando a gente permite que a mente se acalme por conta própria, sem mais agitação, os pensamentos vão perdendo a força naturalmente. Então, como é a prática central na real? É um convite para deixar a consciência repousar, assim, aberta e clara, sem um objeto específico de foco. É muito menos sobre fazer alguma coisa e muito mais sobre ser. É uma atenção relaxada, sem esforço. Claro, na prática, a mente não fica simplesmente quieta de uma hora para outra. Vários estados mentais começam a surgir. E aí a grande questão é: o que fazer com eles? E aqui está a genialidade dessa abordagem. Não importa o que apareça, pode ser torpor, uma clareza meio excessiva, uma avalanche de pensamentos, a resposta é sempre a mesma. Não precisa de uma técnica diferente para cada coisa. A instrução é uma só. Relaxe dentro da natureza quieta da mente, bem no meio da experiência que estiver acontecendo. Essa imagem da cobra nos mostra uma coisa fundamental. A mente tem uma inteligência própria para se libertar. Não somos nós que temos que forçar a solução. Ao dar espaço e simplesmente relaxar, ela mesma encontra o caminho para desatar seus próprios nós. E então, o que surge de uma prática consistente como essa? Quais são os verdadeiros frutos dessa quietude que é cultivada com o simples ato de relaxar? Os resultados são bem profundos. Não é só sobre se sentir um pouco mais calmo. Não, a prática leva a qualidades genuínas. Uma concentração pura, a habilidade de repousar no estado natural da mente, uma felicidade profunda e, no dia a dia, uma mente que simplesmente funciona melhor, de um jeito mais positivo. No fim, o que se revela é a Dharmata, a verdadeira natureza da mente. Ela é descrita como a união de duas qualidades: a vacuidade, que é essa ausência de uma identidade fixa, sólida, e a luminosidade, que é a pura capacidade de conhecer, a consciência em si. E o mais incrível é que isso não surge do esforço, mas do repouso. A gente termina com essa pergunta. Em um mundo que vive nos dizendo para lutar, para se esforçar, para controlar, essa instrução oferece uma alternativa radical.
E se o caminho para a clareza, para a sabedoria mais profundas, não for sobre fazer mais, mas sobre finalmente se permitir descansar?